Olá Tota, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Hélio Correia e sim, eu estou a fazer vídeos. Esse é o terceiro vídeo que eu posto aqui no canal, desde que voltei a fazer vídeos. E se você não viu os outros dois vídeos sobre a saga Vou Morar em Portugal, eu vou deixar aqui em cima no card para você ver os vídeos depois. Depois que eu decidi mudar a minha vida por inteiro e vim morar para Portugal, eu tinha que procurar um trabalho para me manter aqui e pagar as minhas contas. Então eu tive que mandar currículo para várias vagas por várias semanas e por fim eu fui chamado para uma vaga, mas essa vaga ficava longe da cidade em que eu morava. Tinha que me mudar para outra cidade e conseguir trabalhar. Aqui em Portugal, normalmente, existem vários trabalhos que os imigrantes ocupam. Tudo que tiver a ver com restauração, hotelaria e turismo, normalmente os imigrantes ocupam esses trabalhos porque são os trabalhos mais fáceis de se conseguir. Os imigrantes, quando chegam aqui, muitos dirigem-se para obras de construção civil, fábricas, porque são os locais em que pagam melhor. Dirigem-se também em restaurantes, postos de gasolina, hotéis e refeitórios. As fábricas normalmente têm horários divididos, o que faz com que seus funcionários possam trabalhar em vários horários diferentes. Normalmente, os horários que melhor são pagos são os horários de madrugada, seja em pastelarias, fábricas ou qualquer outros trabalhos. Quando você trabalha além do período laboral, você recebe um subsídio de turno, o que faz com que todo mundo comece a trabalhar, opte em trabalhar nos horários de pós-laboral. Esses são os trabalhos mais simples de se conseguir aqui, e no meu caso, foi exatamente onde eu comecei. Eu comecei a trabalhar por restauração. A vaga era de ajudante de cozinha e era um restaurante muito conhecido na cidade em que eu fui viver, o que fez com que eu tivesse que me adaptar mais rápido ainda e conseguir aprender o máximo que eu podia nesta vaga. Depois que eu mudei para essa cidade e fui trabalhar como ajudante de cozinha no restaurante em que eu fui contratado, foi lá que eu conheci a minha amiga Jordana, como eu falei no primeiro vídeo, e ela me ensinou a fazer muita coisa na cozinha. Graças a ela eu pude aprender muito mais rápido. Ela me ensinou coisas que os outros não queriam que eu aprendesse a fazer, ela foi me passando como experiência. Ela me ensinou a fazer os pratos da ementa que eu não sabia fazer no restaurante. Me ensinou a fazer algumas entradas e também me ensinou a fazer alguns pratos principais. E eu passei a fazer os pratos do restaurante. Pratos esses que iam para pessoas verdadeiras, que eram os clientes do restaurante, que pediam e recebiam os pratos que eu fazia e comiam. Pelo menos eu nunca recebi nenhuma resposta negativa ou nenhuma reclamação que o prato não estava bem feito. Por ela me ter ensinado a fazer alguns pratos e a fazer basicamente as entradas todas, eu pude sair daquela função que eu estava e eu pude evoluir mais rápido na cozinha, o que me fez ficar por mais tempo a trabalhar no restaurante e isso foi muito bom. E nesse trabalho eu tinha direito ao meu salário, além da alimentação feita no espaço e tinha direito a um transporte que me levava para casa todos os dias. Eu trabalhava de terça a domingo e terça a sábado eu entrava das 14 horas até as 23 horas, que era a hora que o restaurante fechava. Domingos eu entrava das 9 da manhã até as 14 horas. O único dia que eu tinha para descanso era na segunda-feira, que eu tinha que descansar e fazer as coisas todas que eu tinha que fazer para a semana, como arrumar o meu transporte para ir para o trabalho, arrumar a minha roupa, fazer a comida da semana, e tudo o que eu tinha que fazer eu fazia na segunda-feira, ou seja, eu não conseguia descansar. Depois que terminou o contrato no restaurante, eu fiquei 2 semanas parado em casa a descansar, e em seguida eu fui trabalhar para a copa do refeitório de um hospital, em que eu tinha que lavar a louça simplesmente por 4 horas diárias, e eu recebia aproximadamente 300 euros por mês. Eu tinha direito à alimentação no refeitório e também tinha direito de escolher uma sobremesa e uma bebida a meu gosto. Nesse refeitório eu fui chamado para trabalhar para substituir uma funcionária que estava de baixa médica e eu dei sorte de ser chamado para trabalhar numa outra fábrica antes do contrato terminar, porque a funcionária estava melhor e ela ia voltar para ocupar o cargo dela no trabalho. Então eu fui trabalhar para a fábrica, da linha de produção, em que eu fiquei por 7 meses e eu trabalhava nessa fábrica aos finais de semana, aos sábados e domingos, das 12 à meia-noite. E como eu estudava, esse era um benefício muito bom, que eu podia trabalhar aos finais de semana e podia estudar durante a semana. Esse trabalho não interferia com as minhas aulas, eu podia assistir às aulas normalmente. E eu aproveitei para trabalhar como entregador durante a semana. Todos os dias depois das aulas eu ia fazer entregas. As entregas me faziam ter um valor extra fora do salário. Depois de trabalhar por 5 meses na fábrica, eles queriam trocar o meu horário por turno da semana. Como eu disse antes, eu estava a estudar e eu podia trabalhar os finais de semana porque não interferia nos meus estudos. E trocar por turno da semana para trabalhar ia me dificultar muito a questão dos estudos. Ainda assim, eu decidi trocar por turno da semana e assistir algumas aulas quando eu podia. Só que no turno da semana era um horário repartido. Eu trabalhava 15 dias de manhã e os outros 15 dias trabalhavas de noite. E eu passei por turno da semana, trabalhei no período da manhã durante uma semana. Depois disso abriram vagas novamente para o turno do final de semana e eu pedi para me trocarem para o turno do final de semana. Porque como eu disse, eu estudava e o turno do final de semana era muito bom para mim. E nisso eu fui colocado no turno do final de semana novamente e fiquei nele por 2 meses. Depois disso foram me transferir para o turno da semana novamente e eu tive que optar em sair da fábrica. Depois que larguei o trabalho na fábrica eu fiquei a fazer as entregas apenas.
apenas. Trabalhei fazendo entrega por 2 anos e isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em questão de trabalho. Eu tinha a liberdade de escolher a que horas eu começava a trabalhar, ir para a escola e começar a trabalhar depois das aulas, tirar férias do trabalho quando eu quisesse, trabalhar as horas que eu quisesse por dia. Foi simplesmente o trabalho mais livre que eu já tive. A capacidade de você escolher onde trabalhar, como trabalhar e quando trabalhar era muito bom. Depois dos 2 anos passarem, as minhas responsabilidades aumentaram. Por isso eu tinha que arranjar um trabalho com contrato em que eu pudesse ganhar mais do que eu ganhava com as entregas. Então eu fui contratado para trabalhar no aeroporto do Porto e foi um dos trabalhos mais interessantes e improváveis que eu já tive. Depois de 2 longos meses de processo de seleção e formação, começamos a trabalhar realmente dentro do aeroporto. Eu trabalhei no aeroporto como operador de assistência em escala. O operador de assistência em escala é o operador ou a equipa de operadores que fica no local em que o avião aterra ou ele vai decolar. São eles que cuidam da carga e descarga da bagagem do avião, cuidam da rotação do avião. São eles que fazem com que todo o processo de aterrissagem e decolagem do avião funcione da melhor forma. O trabalho era bem simples, porém muito importante e tinha que ser executado da melhor forma possível, com perfeição, por qualquer errozinho você colocava muita gente em perigo. Tinha uma sequência de procedimentos a seguir e elas deviam ser seguidas passo a passo. Se você não seguisse essa sequência de procedimentos passo a passo, alguma coisa na operação se desse errado, você era responsabilizado. Tanto é que os chefes de equipa têm uma tabela com o nome de cada funcionário da operação, o que faz com que quem cometa o erro, eles consigam descobrir muito rapidamente. Então eu peço que você que está do outro lado, que viaja sempre de avião, respeite o pessoal que está à volta do avião, porque é por causa deles que o seu voo sai e que a sua viagem corre segura. Como eu disse, foi um dos trabalhos mais interessantes e improváveis que eu já tive, porque na seleção as empresas que contratam para trabalhar com as empresas do aeroporto são empresas terciárias, ou seja, elas contratam empresas para contratar pessoal para trabalhar para elas. Então as empresas terceirizadas que são contratadas para contratar pessoal, elas são muito cuidadosas na seleção, o que faz com que se tu não tiveres um mínimo ponto certo no teu currículo ou nos teus documentos, tu serás totalmente descartado. Depois do trabalho no aeroporto, eu fui contratado para trabalhar no escritório em que estou agora. É um trabalho simples, é um trabalho de escritório. Tive formação para fazer esse trabalho e eu estou feliz com o que faço hoje. Trabalhar com tudo que eu já trabalhei me ajudou a conhecer pessoas, ganhar experiência e fazer escolhas. Boas ou ruins, elas me trouxeram até aqui onde eu estou hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e claro, se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, por favor, que me incentiva a trazer mais conteúdos para vocês. Qual dos trabalhos que eu mencionei você acha que seria melhor para você trabalhar aqui? Os trabalhos que eu falei você achou mais interessante? Comenta para eu saber aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho que está do lado do botão de se inscrever para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Obrigado por assistir e fui!